Bom dia, meus amigos. Bom dia. Tudo bom? Hoje o tema que nos foi reservado é o tema justamente que nós estamos vivendo na prática hoje, as reuniões espíritas. E o que mais nós não estamos fazendo do que estar sentados aqui na realização dessa reunião espírita, fazendo parte dessa assembleia, dessa sessão maravilhosa que retempera a nossa vida, refaz as nossas energias e nos conduz para a semana que nós temos que enfrentar, cheia de muitos desafios, não é isso? E desde já eu queria deixar uma sugestão, aproveitar que a mamãe chegou agora, queria deixar uma sugestão, que é que as pessoas que fazem a página introdutória voltem a fazer um breve comentário sobre a página introdutória, tá? Eu acho que isso seria, acho que isso poderia ser colocado em discussão pela nossa diretoria doutrinária, e acho que isso poderia voltar aqui, as pessoas voltarem a fazer um breve comentário de 3 minutos, 5 minutos, o que quer que seja, uma boa introdução, porque tem 2 motivos especiais. O primeiro deles é que alivia quem vem depois, né? Que a gente entra aqui com o coração palpitando, né? E aí ouvir um irmão na nossa frente sempre alivia muito o nosso espírito. E o outro motivo, e até mais importante do que esse, é que nós podemos revelar novos talentos aqui para falar na nossa casa. Rafael não, né? Claro, Rafael, tem vários foram descobertos assim, né? A Rosângela fazia comentários aqui, hoje faz brilhantes palestras. Você, mamãe própria, Renata também fazia os comentários aqui, hoje faz brilhantes palestras. Então, eu deixo essa sugestão, que a gente possa discutir isso. Eu acho que seria muito importante, porque alivia quem vai entrar primeiro, alivia quem vai entrar depois, e também é a maneira da gente descobrir pessoas, deixar que essas pessoas possam se desinibir, ter um entendimento maior da doutrina, alcançar. Quem vai fazer a página introdutória, estuda essa página introdutória durante a semana, e eu acho que isso é um exercício muito importante para que tenhamos mais talentos aqui, falando aqui na frente, né? Mas, feita essa breve introdução para tirar o nervosismo, a gente pode falar agora sobre as reuniões espíritas. Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quem deixou essas palavras para a gente? Jesus. Jesus nos deixa a lição de que se 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas sinceramente em seu nome, lá ele estará. Então, partindo do pressuposto de que somos cristãos e que todo o portfólio de conhecimento que nós temos acerca da religação do ser humano com a divindade se extrai dos ensinamentos deixados por Jesus e todos aqueles que o sucederam na interpretação dos evangelhos, temos a entender uma coisa muito importante. Toda e qualquer reunião que se funde em uma importância, em um objetivo religioso, ou seja, o objetivo de religar o ser humano à divindade, ela precisa ter como modelo aquilo que Jesus nos legou enquanto ensinamento. Então, se ele nos afirma categoricamente, peremptoriamente, que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome, lá ele estará, é fato que realmente ele estará conosco em cada uma de nossas reuniões de cunho religioso. E assim evoluiu o cristianismo e assim evoluíram as várias denominações do cristianismo. O que não são as igrejas, que hoje nós temos como fundamento estabelecer que são templos, mas o que não são as igrejas mais do que comunidades onde as pessoas se reúnem para aprender, para compreender, para entender, para estudar as escrituras estabelecidas no Evangelho e a partir daí trazer um novo elemento de convívio para a sociedade onde nós estamos. Então, a formação das igrejas nada mais é do que são comunidades
e isso desde os primórdios do cristianismo, são comunidades onde as pessoas estudam, ouvem, observam, compreendem, trocam impressões entre si acerca do que sejam esses ensinamentos que nos levem a sermos pessoas melhores, pessoas mais evoluídas do ponto de vista espiritual. E essas comunidades, denominadas igrejas, elas evoluíram ao longo do tempo. Hoje nós temos várias instituições com a denominação de cristãs que levam esses ensinamentos como grandes veículos para um número cada vez maior de pessoas no mundo onde nós estamos. Aí nós temos os grandes templos da Igreja Católica, aí nós temos os grandes templos da Igreja Protestante, que faz uma ruptura em determinado momento com dogmas da Igreja Católica e estabelece dogmas próprios, e hoje conta com um grande número de adeptos, não só no Brasil como no mundo, não por outro motivo. Vêem-se todos os dias nos nossos noticiários candidatos presidenciáveis, candidatos a deputados, candidatos a senadores que tentam conquistar essas parcelas, disse o eleitorado católico, disse o eleitorado evangélico. Mas além disso, ainda que estejamos hoje em minoria, né, há também as comunidades espíritas, tá? Que sem deixar de ter a denominação de igrejas cristãs, porque são comunidades de estudo cristão, né? Nós temos as comunidades espíritas, onde nós conversamos e entendemos outros dogmas, outros princípios, outras especificações da religião, e através disso trazemos um ambiente de evolução espiritual para cada um de nós. Falando isso, né, que são as reuniões propriamente ditas, né, essas comunidades da onde se extraem esses ensinamentos, Kardec, no Livro dos Médiuns, traz para nós um capítulo específico sobre reuniões. Kardec sempre esteve muito preocupado, ele que desenvolveu do ponto de vista científico a doutrina espírita, Kardec sempre esteve muito preocupado com a continuidade desses estudos, com a continuidade desse conhecimento, com a continuidade de como seria compreendido a doutrina espírita nos anos que viriam após o seu passamento. E por meio dessa preocupação, Kardec deixa para nós, no Livro dos Médiuns, um capítulo específico sobre as reuniões espíritas, sobre o que são as reuniões espíritas, a que se prestam as reuniões espíritas e como deve se estabelecer a reunião espírita para que ela possa realmente trazer algo de bom, algo de acolhedor, algo de engrandecedor para a nossa evolução espiritual. E Kardec inicia dizendo para nós que as reuniões espíritas se dividem em 3 subespécies. As reuniões, elas podem ser frívolas. Peraí, gente, mas reunião espírita frívola? Kardec nos diz, reuniões frívolas. Reuniões experimentais e reuniões instrutivas. Então, temos 3 subespécies: reuniões frívolas, reuniões experimentais e reuniões verdadeiramente instrutivas. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: ser uma reunião espírita, tá? Em especial nos primórdios do Espiritismo, lá entre as décadas de 1850 e 1870, onde essa filosofia, onde essa doutrina estava sendo descoberta, estava sendo ainda entendida, engatinhando para o seu entendimento, reunião espírita era toda e qualquer reunião que tinha a presença de espíritos, onde havia a relação
do plano físico, onde nós estamos, com o plano espiritual. Então, toda e qualquer reunião onde haja esse intermédio entre o plano físico e o plano espiritual era entendida como uma reunião espírita. E por que Kardec nos fala que algumas reuniões espíritas são frívolas? Porque naquele tempo, e em muitas hipóteses isso se reproduz nos dias de hoje, as pessoas procuravam as reuniões espíritas para adivinhação, para saber o futuro, para, por exemplo, testar os espíritos, para dizer o seguinte: qual é a idade desse sujeito aqui? O que ele está trazendo no seu bolso? O que está fazendo? Então, essas reuniões frívolas são aquelas chamadas reuniões de adivinhação, reuniões da buena dicha, como se dizia antigamente. E são reuniões que, obviamente, não vão ter como assembleia de assistência espíritos sérios. Se são reuniões frívolas, onde tem como fundamento somente adivinhações e questões de somenos importância para o nosso dia a dia, somenos importância do ponto de vista filosófico, estrutural, doutrinário e espiritual, são reuniões que são estabelecidas juntamente com espíritos frívolos, como são essas reuniões. E ainda hoje, isso está no nosso imaginário. Quantas vezes nós não comparecemos a reuniões onde cartomantes, quiromantes e nigromantes e outros mantes mais vão estabelecer adivinhações sobre a nossa vida? Até porque nós somos muito curiosos com o nosso futuro, Assim, e nós aqui no Espiritismo, a gente deveria ter uma compreensão maior, no sentido de que nós somos reencarnacionistas, Entendemos a vida como contínua, como todo. A vida espiritual é um todo, A vida espiritual vem desde a criação nossa como espíritos, nós somos eternos e vamos evoluir gradativamente até a perfeição relativa, onde vamos tomar parte dessa herança maravilhosa que é o universo, e através dessa parte nós vamos estabelecer o melhor trabalho e a melhor função do que seja cumprir os desígnios de Deus. Mas nós, nesse momento aqui encarnados, em vez de estarmos preocupados em construir um novo futuro, nós estamos preocupados em saber como vai ser o nosso futuro sem a nossa construção. Eu quero saber quando é que eu vou morrer. Aliás, as perguntas são: quando é que eu vou ficar rico? Assim, como se todo mundo fosse ficar rico. Então você quer saber se você quer ficar rico, você quer saber se você vai encontrar o amor da sua vida, tá? E digo para vocês, encontrar uma alma gêmea, o amor da sua vida nessa encarnação é tarefa das mais hercúleas possíveis, possíveis, porque a maioria dos relacionamentos que se fazem aqui, os relacionamentos amorosos, eles têm cunho que é o cunho provacional, Raras são as almas que conseguem encontrar aquela alma gêmea, aquela pessoa que tem aquela identidade de ideias, aquela identidade de proposições, e a maioria dos nossos relacionamentos são relacionamentos provacionais, Então, assim, encontrar uma gêmea aqui nesse planeta é uma coisa um pouco complicada. Então nós queremos saber se vamos prosperar no nosso trabalho, se vamos ficar ricos, se vamos encontrar o amor da nossa vida, e nós nos esquecemos que na qualidade de espíritas, nós entendemos o seguinte: somos escravos do nosso passado. Porque através das provas e expiações que hoje estamos atravessando, nós conseguimos entender o que fizemos no passado. Mas embora sejamos escravos desse passado e tenhamos no presente que reparar toda a nossa tergiversação da lei divina, nós somos senhores do nosso futuro. Senhores absolutos do nosso futuro. Temos um programa a seguir? Temos provas? Temos expiações a reparar das nossas encarnações anteriores? Sem sombra de dúvida. Mas sem sombra de dúvida. Mas, o mais importante de tudo, é que cabe a cada um de nós construir um futuro melhor. Fazendo bem, praticando a caridade,
vivendo bem na comunidade onde nós fomos colocados. Então, assim, não precisamos adivinhar o nosso futuro. O nosso futuro está nas nossas mãos e cabe a cada um de nós construir esse futuro. Eita. É espírito? Falamos das reuniões frívolas. Agora vamos falar das reuniões experimentais. As reuniões experimentais nada mais são do que aquelas que têm como fundamento o fenômeno. O fenômeno mediúnico em especial. Então essas são reuniões onde você vê espíritos batedores, são reuniões onde você vê experimentos científicos da ordem do espiritismo, são reuniões onde as pessoas exercem a sua mediunidade, muitas vezes sem o devido estudo e sem o devido controle psíquico, que é importantíssimo para que não desenvolvamos a obsessão em seus mais variados níveis. Então, as reuniões experimentais são reuniões de fenômenos, onde nós conhecemos em especial os fenômenos mediúnicos. São reuniões importantes? Foram reuniões importantíssimas. Através das reuniões experimentais, Allan Kardec e toda a pleiade de espíritos que com ele esteve neste planeta, fazendo o desenvolvimento científico dessa doutrina que hoje nós conhecemos muito bem, ainda não por completo todos os fenômenos, mas muito bem essa introdução de como funcionam esses fenômenos científicos. Essas reuniões foram de suma importância para que pudéssemos entender como se dá a fenomenologia mediúnica, como se dá esse intermédio do plano superior com o plano material, como se dá um intermédio de espíritos, às vezes ainda em sofrimento, que querem se comunicar conosco e estabelecer todo e qualquer tipo de comunicação mediúnica. As reuniões experimentais foram muito importantes para isso. Elas hoje continuam sendo importantes? Sim, mas elas só serão importantes se elas tiverem a característica do terceiro tipo de reunião, que é a reunião instrutiva. São as reuniões instrutivas que hoje são o motivo de cada um de nós estar aqui sentado neste domingo maravilhoso de sol, onde todas as pessoas poderiam estar na praia, por exemplo, mas não estão. Escolheram estar aqui na casa de Ana Viana para podermos trocar essa ideia e termos um entendimento mais profundo do que seja a doutrina espírita. Então, qual é a função das reuniões instrutivas? Instruir a cada um de nós, trazer a cada um de nós o conhecimento que precisamos para nos tornarmos, primeiro, espíritas melhores. Segundo, e mais importante do que isso, espíritos melhores. E qual é o principal fundamento para que uma reunião instrutiva possa se fazer e ter o efeito esperado? A primeira coisa que precisamos ter são pessoas sérias no campo da reunião. E aí, seja a reunião pública, que é uma reunião de instrução e de estudos espirituais, sejam as reuniões de estudo propriamente dito, que vão pegar as obras da doutrina e vão trazer para o corpo da reunião, para o seu estudo e para o seu desenvolvimento. Sejam as reuniões mediúnicas, que têm por escopo o desenvolvimento da mediunidade de cada uma das pessoas apropriadas para exercer esse mistério ou esse trabalho, seja em qualquer uma dessas hipóteses, é necessário que tenhamos pessoas com seriedade no corpo da reunião. Então, meus amigos, lembrem o seguinte, parece brincadeira o que eu vou falar para vocês, mas é a mais pura verdade. Cada um de nós veio a este mundo para três coisas que eu insisto mais uma vez em dizer. Nós viemos aqui para sofrer as nossas expiações, de modo a repararmos as nossas faltas anteriores. Então,
Um dos nossos motivos de encarnação são as nossas expiações. Tudo aquilo que nós descumprimos em relação à lei divina, precisamos efetivamente reparar. E a reparação do nosso erro e dos nossos equívocos em relação à lei divina se faz através das expiações. Outra coisa que nós temos que fazer aqui na Terra, submetermos às provações, as nossas provas. Ou seja, devemos resolver o nosso descumprimento com a lei divina e trazer para nós o ônus de melhorarmos a nossa condição enquanto espíritos no planeta Terra. E para isso, Deus nos dá o instrumento das provas, ou seja, aquilo a que nos devemos submeter para subirmos um degrau na escalada da evolução. Então, tudo aquilo que é feito para que você suba mais um degrau nessa escada da evolução, isso é prova. Expiação era para reparar. Agora, aquilo para te tornar melhor é uma prova. E é um outro fundamento pelo qual nós estamos aqui no planeta Terra. Porque cada um de nós já tem condição e já tem entendimento de realizar coisas importantes para a obra divina. Aquilo que é necessário para se cumprir efetivamente a lei divina. Essa é a nossa missão. Então, quando nós estamos aqui no planeta Terra e somos professores, por exemplo, temos que exercer uma missão, a missão do magistério e do ensinamento. Quando nós estamos aqui no planeta Terra e somos pais, nós temos uma missão, conduzir os espíritos colocados sob nossa responsabilidade para que sejam espíritos melhores. Quando nós estamos aqui no planeta Terra e somos políticos, nossa missão é importantíssima, porque somos responsáveis pelo futuro do grupo social que nos foi dado dirigir. Isso é uma missão importantíssima. Quando viemos ao planeta Terra como médiuns, e cada um de nós aqui, em qualquer grau que seja, tem o exercício da mediunidade, nem que seja intuitiva, quando nós estamos aqui para sermos médiuns, estamos exercendo uma missão. A missão de fazer a comunicação do plano espiritual com o plano físico. Então, não adianta, todos nós aqui estamos sujeitos a expiações, todos nós estamos sujeitos a provas e todos nós estamos sujeitos a missões. E para cada um desses, tem um grupo de espíritos que nos auxiliam. Primeiro, o nosso espírito protetor. Esse não nos abandona em nenhum momento desta encarnação e não nos abandona nem antes da nossa entrada no corpo físico e pouco depois da nossa saída desse corpo físico. Esse irmão está sempre conosco, sempre zelando por nós. E se nós tivéssemos tão somente um pouco de entendimento sobre esse fenômeno, sobre todos esses gases, sobre todos esses fluidos que estão ao redor de nós, que são importantíssimos para a nossa percepção de tudo o que acontece ao nosso redor, seja do plano físico, seja do plano espiritual, nós conseguiríamos, no momento de silêncio, no momento de recato, no momento de tranquilidade, ouvir sempre a voz desse nosso amigo espiritual, que sempre, em todas as hipóteses, está sempre nos conduzindo para sermos pessoas melhores. Mas embora tenhamos esse espírito protetor, esse anjo da guarda, queira você dar o nome que você quiser a ele, nós temos também um grupo de espíritos que nos acompanha por força das nossas expiações. E esses espíritos nem sempre, aliás, quase nunca querem o nosso bem. E normalmente são espíritos com os quais nós deixamos de cumprir as nossas obrigações quando com eles estivemos no plano encarnado. Esses são os espíritos perturbadores e muitas vezes são os espíritos que estabelecem em relação a nós os graus de obsessão como nós conhecemos. Seja a obsessão simples, seja a fascinação, seja até nos graus mais elevados a subjugação.
Então, cada um de nós, embora tenha o seu guia protetor, tem um grupo de espíritos que está aqui nitidamente para atrapalhar a nossa jornada na Terra. Para que nós não cumpramos a nossa função de reparar as nossas faltas anteriores e também para que não realizemos a bom termo nossas provas e nossas expiações. São espíritos sofredores, são espíritos ainda em muita dificuldade, mas que nos acompanham efetivamente na nossa encarnação. Até porque vivemos num mundo de expiações e provas, onde o mal ainda suplanta o bem. Então, não se engane, além do nosso guia protetor, há vários espíritos que estão aqui nos obsidiando e tentando atrasar a nossa marcha para o progresso. Mas eu tenho uma outra boa notícia. Além do nosso espírito protetor, há uma pleiade de bons espíritos que não estão vinculados peremptoriamente a nós, mas que estão a todo momento nos auxiliando na realização das nossas expiações, das nossas provas, das nossas missões. São espíritos bons, são espíritos evoluídos que se preocupam conosco, têm já afinidade com os nossos bons procedimentos, com os nossos bons pendores. São espíritos que nos ajudam e nos auxiliam na nossa caminhada. Naquele momento de desespero, naquele momento de dificuldade, naquele momento de intranquilidade da nossa vida, onde nós queremos desistir de tudo, às vezes queremos até, no mais alto grau de desespero, dar cabo da nossa própria vida, esses espíritos estão lá, zelando por nós. Então, como eu já falei para vocês, temos o nosso guia protetor, temos espíritos em sofrimento e temos espíritos protetores que estão aqui nos auxiliando a todo momento para que cumpramos a nossa missão. Quando nós vamos a uma reunião espírita, e seja essa reunião aqui, seja uma reunião de estudo, seja uma reunião de mediúnica ou de desobsessão, nós levamos nosso guia espiritual, nós levamos nossos espíritos em sofrimento e nós levamos os nossos espíritos protetores. E por que eu estou falando isso para vocês? Imaginem, meus amigos, essa casa, né? Como eu falei para vocês, o dia está lindíssimo de sol. A gente podia estar na piscina, a gente podia estar na praia, a gente podia estar fazendo um churrasco com a nossa família, a gente podia estar jogando aquele futebol que eu estou indo para lá daqui a pouco, tá? A gente podia estar fazendo uma série de coisas que seriam agradabilíssimas do ponto de vista material. Mas o que nos traz a essa reunião aqui? Vocês já se perguntaram o que vocês estão fazendo aqui nesse domingo de manhã de sol? Nós estamos aqui porque os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos que estão vinculados a nós por uma missão de amor, por uma missão de ternura, por uma missão de caridade, nos conduzem a essa casa para que nos retemperemos. E estamos aqui vencendo todos esses aspectos, vencendo até mesmo às vezes o nosso sono, que a maioria aqui deve acordar por volta de 5, 6 da manhã para trabalhar todos os dias, às vezes está voltando 10, 11 horas da noite para casa, e vencemos o nosso cansaço para estar aqui. Já se perguntaram por que isso acontece? Porque esses espíritos nos trazem até aqui, para retemperarmos os nossos espíritos. Quando nós vivemos nessa torrente grande, enorme, de obsessões de todo tipo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não só as obsessões de desencarnado para encarnado, não, tá? Existem as obsessões de encarnado para encarnado e existem as obrigações do encarnado para o desencarnado. E nós exercemos todas elas, tá? Então nós estamos aqui nessa assembleia porque esses espíritos nos conduzem até aqui. E lembra o seguinte, falei para vocês, nós temos o nosso guia protetor, nós temos espíritos ainda em sofrimento que nos acompanham e temos espíritos de muita luz que também nos acompanham na nossa vida.
Vocês já notaram que quando nós entramos aqui na casa de Ana Viana, e não precisa ser só na reunião pública, não sei que a maioria aqui vem somente em reunião pública, tá? Quando nós viemos à casa de Ana Viana, além da reunião pública, na reunião de estudo, que é uma reunião também maravilhosa, e na reunião mediúnica, que essa, assim, eu tenho muita saudade, inclusive, né, de participar das reuniões mediúnicas da casa, notaram que quando nós chegamos aqui, parece que alguma coisa muda dentro de nós? Parece que dá uma paz, parece que a gente está assim, pegando fogo e entra num rio, né? Ou então que está naquele dia de muito sol na areia do deserto e de repente você vê um mar maravilhoso para você se banhar. É assim que eu me sinto quando eu venho aqui na casa de Ana Viana. E não só quando eu sento aqui não, tá? Quando eu passo daquele portão e aí recebo o aperto de mão do seu Manja, o abraço da Cristina, o beijo da Renata, o beijo da minha mãe, né? E o sorriso de todo mundo, porque todo mundo entra aqui sorridente, na sua grandíssima maioria, né? Como nós vemos isso? Isso retempera o nosso espírito. Mas aí você se pergunta o seguinte, gente, nós estamos num mundo ainda de expiações e provas, onde o mal suplanta o bem. Como é que pode haver nesse mundo, onde a gente vê as maiores barbaridades, um oásis como esse, que retempera a nossa vida, que nos alimenta o espírito, que nos faz sair daqui querendo até mesmo ser pessoas melhores? E aí eu respondo para vocês. Como eu disse, temos o nosso guia protetor, espíritos em sofrimento e espíritos de luz que nos conduzem para cá. Quando nós entramos nessa casa, os espíritos em sofrimento que vêm conosco são obrigados, eu não estou brincando não, eles são obrigados a sentar aqui e sentir o clima de fraternidade que existe nessa casa, a ouvir os ensinamentos, desde a página preparatória até o sujeito que passou aqui semanas preparando o material para falar para vocês um pouco mais sobre o Espiritismo. Ele é obrigado a ouvir isso. E ele é obrigado por quem? Pelos espíritos de luz que nos acompanham. E nesta casa, e somente nesta casa e nos templos religiosos, é que o bem suplanta o mal. Peraí, Gustavo, me explica esse negócio. A gente vive na barbárie aí fora. Quer dizer que a gente entra aqui nesse ambiente e é o único ambiente, junto com outras casas religiosas, igrejas, templos budistas, lojas e todos os outros templos voltados para a religação do plano físico com o plano espiritual. Quer dizer que nesses locais o bem suplanta o mal? Gente, eu não estou enganando vocês não. Nesses locais onde nós estamos aqui, o bem sempre suplanta o mal. Vá a uma igreja católica. Tem uma passagem maravilhosa do filme Chico Xavier. Eu vi na última sexta-feira. Vi, eu sempre, passa eu vejo, né? O filme de Divaldo, o filme de Chico, eu sempre vejo. Aí estava vendo o filme de Chico Xavier, e aí ele do Pinga Fogo, né, dizendo o seguinte, que várias vezes ele, com a sua vidência, entrava nos templos católicos e via espíritos de luz iluminando e trazendo fundos para as hóstias que eram entregadas para as pessoas. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, se você vai à igreja católica e vai comungar, tomando aquele vinho e comendo aquela hóstia, você está recebendo o alimento espiritual. É como a nossa água fluidificada. A água benta, mas é como a nossa água fluidificada. Quando você vai, por exemplo, no templo da igreja messiânica, e você recebe o jorei lá do nosso pastor, né, do nosso sacerdote, gente, aquele é um passe, aquele é uma transfusão de energia. E assim são com as sinagogas, e assim são com os templos budistas, e assim são com as casas islâmicas, as mesquitas. Assim é em todo e qualquer lugar onde as pessoas estão imbuídas a levar o espírito de fraternidade. É por isso que nesta casa, as reuniões espíritas, o bem sempre suplanta o mal. E meus amigos, qual é a função que cada um de nós deve exercer nessas reuniões? E cada um de nós tem uma função importante. Aos dirigentes da casa,
aqueles que têm a finalidade de instruir e de dirigir os trabalhos dessa casa, é dada, lembra que eu falei da prova, lembra que eu falei da expiação, mas lembra que eu falei da missão também? Aos dirigentes dessa casa, as pessoas que conduzem, e dirigente não é só quem conduz a casa do ponto de vista administrativo, não. Os dirigentes são os dirigentes de reunião, são aqueles que dirigem as reuniões de estudo, são aqueles que estabelecem a doutrinação de espíritos nas reuniões mediúnicas e de desobsessão. A esses dirigentes, Kardec dá um apontamento muito importante no Livro dos Médiuns, e que Emmanuel, através das mãos maravilhosas de Francisco Cândido Xavier, nos estabelece com muita propriedade no livro O Consolador. Aos dirigentes das casas espíritas, aos dirigentes das reuniões espíritas, é necessário, não é uma faculdade não, tá? É uma obrigação. É necessário que os dirigentes conduzam os estudos e a instrução dessa casa por meio da lógica e do bom senso. Sem lógica e sem bom senso, não há reunião instrutiva. Então, a missão dos nossos dirigentes, daqueles que têm o dever de instruir, de conduzir as reuniões instrutivas, é fazer isso através da lógica e do bom senso. E a nós, que somos pacientes, que somos médiuns, que participamos dessa mesma assembleia, é necessário que aqui estejamos, e isso é difícil demais, gente. É necessário que aqui estejamos com fé e com espírito de desprendimento. Fé, porque fé é necessária em cada passo que se dá nessa vida. A cada passo que nós damos, se nós não temos fé de que caminhamos para um porvir cada vez melhor, a nossa vida é muito dura, é amarga, é azeda, é difícil. Então necessitamos de fé para essa caminhada. E precisamos de espírito de desprendimento, porque somente através do espírito de desprendimento conseguiremos exercer, como é determinado a nós, o início, a centelha do espírito de fraternidade e de caridade que deve existir nessas reuniões. Então, aos dirigentes, deixamos, se vocês não ouviram nada do que eu falei até agora, vocês estão acordando agora, tá? Fiquem com isso. Nas reuniões espíritas, sejam as reuniões públicas de instrução do povo, de assistência espiritual, sejam as reuniões de estudo, sejam as reuniões mediúnicas de desobsessão, nossos dirigentes devem conduzir essas reuniões com lógica e bom senso. E nós, que somos assistentes, que somos médiuns, que precisamos exercer tudo aquilo que a reunião nos pede, precisamos de fé e de espírito de desprendimento. Pensa que acabou? Ainda tem mais alguns minutinhos, tem mais uma coisa para falar para vocês. E aqui, gente, eu não preciso nem dizer que eu sou fã de Emmanuel, né? Você pode falar quem quiser que Emmanuel está ultrapassado, que Emmanuel está voltado somente para as questões morais, que não fala das questões científicas. A gente ouve todo tipo de bobagem, infelizmente, tá? Mas eu sou fã incondicional. Minha vontade é ter todos os livros de Emmanuel na minha estante, tá? Ainda não consegui, né? Mas um dia eu chego lá. Emmanuel, além de nos trazer no livro O Consolador o complemento de como se deve dar uma reunião espírita, e lembrando que quando se pergunta a Emmanuel como são as sessões espíritas e como elas deveriam ser, ele remete inicialmente aos ensinamentos kardecianos e depois ele deixa esses dois legados para os dirigentes e para os assistentes da reunião. Mas Emmanuel diz que uma outra coisa
que você pode ter lógica, você pode ter bom senso, você pode ter fé, você pode ter desprendimento. Mas tem uma coisa que todos nós precisamos trazer para as reuniões: amor. Dirigentes ou assistentes. Sem amor, essas reuniões são estéreis. São estéreis. Então, desde já, o meu muito obrigado a cada um de vocês que depois de uma semana terrível me recebem nessa casa com um sorriso e com um abraço. Isso é amor. Esse é o amor já se desenvolvendo entre nós. Desde já fica o meu muito obrigado. Mas eu queria finalizar falando de um livro maravilhoso do Emmanuel, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Assembleia de Luz. É um livro pouco falado, é um livro às vezes até pouco entendido, mas na sua introdução, Emmanuel fala uma coisa muito importante, que em algum lugar deste universo há uma Assembleia de Luz, de espíritos que se reúnem sempre de forma regular, como cada um de nós aqui deveria fazer, tá? Esses espíritos se reúnem de forma regular para espargir sobre o nosso planeta migalhas de luz, rastros de luz, vibrações de luz. E Emmanuel nos fala das vibrações de cor violeta, de cor azul, de cor verde, mas que independente de todas essas vibrações, que estão intimamente ligadas à gradação de cada espírito que comparece a esse tipo de assembleia, essas assembleias, elas são regidas pelo amor. Cada assembleia espiritual dessa é regida por esse espírito de amor, que nós, na qualidade de dirigentes, de assistentes, de médiuns, de pessoas de boa vontade, pessoas que querem conhecer, compreender e entender a verdade, que possamos comparecer nessas assembleias com esse amor. Que esse amor não nos falte, porque ao desenvolver essa pequena centelha de amor com um sorriso, com um abraço, com um passe, com um ouvido ouvindo o problema dos nossos companheiros, na assistência espiritual, no atendimento fraterno, cada pratinho que nós fazemos, cada alimento que nós levamos a partir dessa reunião, através da nossa cantina, se isso é feito com amor, nós estamos definitivamente no caminho certo. Então, se pudermos compreender isso e pudermos nas nossas reuniões de instrução espiritual, reuniões de estudo, reuniões mediúnicas, trazer esse espírito de amor para dentro dessa casa, acreditem, seremos muito mais felizes e muito mais realizados. Excelente domingo para todos vocês. Fiquem bem.